um som que vocês vão ouvir de fundo, mas vamos ver se dá certo e você pode acompanhar aí. Abre mais o que você puder aqui, então. Vamos ver se dá certo. Agora dá. Muito bem. Há um texto no Salmo 133, não precisa abrir não, vou só citá-lo. Salmo 133, versos do 1 até, e a metade do verso B, ou melhor, do verso 3, parte B, que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O que nós vimos aqui é uma ilustração de como unidos podemos fazer tanto uns pelos outros. Temos um encorajamento bíblico, apenas perdoe o parênteses. Vocês estão me ouvindo? Tá bom, tá claro? Aqui eu não estou com nada. Se estou com alguma coisa aqui, é completamente grave, sem um agudo. Não sei se eu estou ouvindo daí ou estou aqui, mas se vocês estão ouvindo bem aí, tudo bem. Eu creio, sem dúvida alguma, que Deus deseja que nós sejamos unidos. Isso é bíblico. Acabamos de ver aqui no texto do Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Isso é muito legal. União, unidade em Cristo Jesus, unidos uns com os outros, nesse processo de cuidar uns dos outros, servir um ao outro, nesse nosso slogan, né, de gente cuidando de gente. Isso faz parte desse projeto de Deus em nos tornar irmãos em Cristo Jesus, movidos pelo propósito da cruz. Isso nos unindo é muito legal. O fato é que nem sempre a nossa motivação para estar juntos é Cristo. Nos unimos, na maioria das vezes, por diversos outros motivos. E Cristo pode se tornar até um deles, mas dificilmente todos os nossos momentos de união estão realmente em torno de Cristo Jesus. E é nesse cenário que nós vamos... Opa, de novo? Não, rapaz. Ele quer passar de novo. Não sei se eu consigo sair dele aqui. Agora sim. É nesse cenário, então, que nós vamos abrir nossas Bíblias, em Gênesis capítulo 11, versos do 1 ao 9. Eu queria muito tirar esse negócio daqui. Gênesis capítulo 11, versos do 1 ao 9, diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem.
Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, te agradeço, ó Pai, pelo alto privilégio de estarmos aqui prestando culto ao Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, que sejamos, ó Deus, encorajados, confrontados com o nosso pecado, encorajados a uma vida santificada e comprometida com o Senhor. Assim eu te peço, Pai Santo, no nome de Jesus. Amém. É comum, bastante comum, na verdade, se falar desse incidente aqui na planície de Sinear. Já já vamos ver onde fica isso. E citar esse incidente aqui como a Torre de Babel. Porém, mais uma vez, nessa sequência de Gênesis, nós vamos ver que o problema que nos chama a atenção, que tecnicamente é a torre, a construção da torre, não foi o maior problema. Foi, mais uma vez, um efeito colateral. Foi o sintoma. O problema foi outro. Da mesma forma que vimos isso lá no contexto dos filhos, as filhas dos homens e os filhos de Deus, vimos essa situação no contexto também da embriaguez de Noé, e agora, mais uma vez, o problema, não podemos nos deter na Torre de Babel, porque esse não é o maior problema. Este é o efeito colateral do problema. Este é o sintoma. O que estava acontecendo ali, então, naquele contexto? A gente vê no verso 1 que ele destaca a questão de toda a humanidade daquele tempo falar uma única língua. E não há problema nenhum nisso, isso, muito pelo contrário, deveria ser uma coisa muito boa. No verso 1 diz: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Irmãos, perdoe eu interromper de novo, mas vocês estão me ouvindo claramente? Que bom que vocês estão ouvindo claramente. Tá bom, Lê, acho que agora não vai dar. Uma vez que a raça humana, então, veio de Noé, é absolutamente natural que as pessoas, então, tivessem uma única linguagem. Isso é muito bom. Uma linguagem única deve ter gerado, nos momentos de adoração a Deus, um cultão. Todos falando numa só língua, adorando a Deus, cantando louvores juntos, nesse compromisso provável, então, compromisso de servir a Deus. Não é mal que todos tivessem uma mesma língua, uma mesma linguagem. Mas, infelizmente, essa mesma linguagem foi usada para o mal. Eu fico aqui, me chama muito a atenção quando o próprio Deus viu que eles, falando a mesma língua, eles tinham, em vez de um potencial para adorar imenso, eles tinham um potencial para o mal imenso. Eles comunicavam de uma tal maneira tão comum, que eles maquinavam o mal também, comumente, de uma forma que ameaçava o remanescente. Que estamos vendo a preocupação de Deus em preservar o remanescente para que o Messias viesse.
A coisa era tão dramática que eles estariam causando um grande dano ao projeto de Deus de, mais à frente, trazer Jesus, cumprindo então a promessa daquele proto-evangelho de Gênesis, capítulo 3, verso 15, que nós vimos nas mensagens anteriores. Mas de que maneira essa linguagem aqui que vemos no verso 1, essa linguagem única, contribuiria efetivamente para o mal? Olha o que diz no verso 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Houve então uma grande migração lá das regiões, lá de cima, dos cordilheiras do Ararat, onde a arca parou. E depois que houve toda a divisão das nações pelas famílias, eles desceram aquela cordilheira e se espalharam ali na região de Sinear. E para a gente poder visualizar isso melhor, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá em cima, ao norte, não sei se o meu mouse vai chegar lá, não vai, eu estou sem a minha lanterninha. Bom, observem lá em cima, ao norte, região montanhosa de Ararat. Conseguiram ver? Estou vendo todo mundo meio assim, com os olhinhos japonês. Está pequenininho mesmo? Dá para ver? Então, lá em cima nós temos a região montanhosa de Ararat. É ali, provavelmente, a região onde a arca parou. O mar desceu, e ali era uma região alta, montanhosa, e eles descem, então se espalham as nações, os filhos de Sem, Cão e Jafé, descem se espalhando pelaquela região. Já vimos que os de Sem e Jafé foram basicamente juntos, e Cão foi para o lado mais... essa região mais de Sinear, e os demais subiram mais ao norte, mais a leste de Ararat, e aqui o grupo de Cão desceu mais ao sul, da região montanhosa de Ararat. E não sei se você está conseguindo enxergar daí, mas olha que nós encontramos aqui embaixo, no canto meu direito, neste cantinho você está vendo o Golfo Pérsico, está vendo aqui? Golfo Pérsico. Toda essa região aqui do Golfo Pérsico, ela recebe dois rios muito importantes na história, que é o Tigre e o Ararat. O Tigre e o Eufrates. Ararat são as montanhas. O Tigre e o Eufrates. Você veja que essa região da planície de Sinear é um pouco abaixo daquela pontuação onde aparece o Tigre, mas o Tigre vem até desemboca aqui no Golfo Pérsico, esses dois rios. Mas ali é a região que geograficamente também é chamada de Mesopotâmia. Região entre rios. Mesopotâmia significa entre rios. É a região mais fértil do planeta. É para onde se deslocou ali a maior parte da descendência de Cã, e ali estabeleceram a cidade de Babel, mais à frente também conhecida como Babilônia. Ok? Só para vocês visualizarem um pouco melhor agora como ficou essa situação hoje. Olha quem nós encontramos ali. Na região de Babel você encontra quem ali um pouquinho à esquerda? Hein? Iraque. Quem você encontra lá à direita do rio Tigre ali, ó? Irã. Mais lá na beira do Mediterrâneo, Síria, Líbano, Israel. Mas observe bem que Babel está localizada na região que historicamente, geológica e geograficamente apresenta-se a localização do Éden ali na região entre rios, Mesopotâmia. É a mesma região onde os descendentes de Cã se ajuntaram para se estabelecer numa cidade que Nimrod, um dos descendentes de Cã, fundou e batizou de Babel, e mais adiante se estabeleceu como uma grande insurreição contra uma ordem de Deus, que vamos ver daqui a pouco, e nada mais, nada menos, se tornou no futuro a região onde se encontra Irã e Iraque. Então, de acordo aqui com o capítulo, voltando um pouquinho, capítulo 10, como eu disse semana passada, que nós falaríamos um pouquinho do capítulo 10, dando contexto a esse capítulo 11. Voltando aqui um pouquinho, nós vemos no capítulo 10, verso 32, que as famílias ou os clãs, como está aí na sua NVI, na revista atualizada, está dizendo, as famílias dos filhos de Noé deveriam ter se dispersado pela terra. E, na verdade, eles, quando vieram do Ararat, do Oriente, eles tecnicamente se dispersaram.
Mas aí um dos netos de Cã, chamado Nimrod, um camarada bem complicado, que eu não tenho tempo para falar mais sobre esse Nimrod, mas ele era um camarada de guerra, era um homem de poder, de influência político, militar, muito forte. A gente vê que ele é descendente de Cã, olhando para o capítulo 10, versos 6 a 8. É muito provável que ele tenha sido realmente o líder desse movimento de se fixarem na região de Sinear e ali edificarem uma cidade e construírem uma torre para que aquilo fosse um monumento em homenagem a eles mesmos. Para que eles tivessem convicção, todos que ali estavam, que aquela decisão que eles estavam tomando era melhor e eles seriam então engrandecidos por terem tomado uma decisão diferente daquela que Deus ordenou através de Noé, que eles tomassem. Todo um plano, todo um ajuntamento, todo projeto de unidade fora de Cristo tem um mentor. Porque a unidade em Cristo, Cristo é o mentor. Mas todo projeto de unidade sem Cristo tem um líder. Aqui era Nimrod. E esse cara, ele uniu para o mal pessoas que estavam debaixo de um projeto maravilhoso de Deus de repovoar a terra, e vamos ver isso mais adiante. Então a gente vê que estabelecer-se aqui no Vale de Sinear era um ato declarado de desobediência contra Deus. Deus havia ordenado que os homens se espalhassem pela terra, enchessem a terra e não se ajuntarem em cidades. A gente vê nos versículos 1 e 7 do capítulo 11: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Está absolutamente claro. A questão é que a motivação daquelas pessoas era outra. Versos 3 e 4 diz assim: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Meus irmãos, a ideia mais comum que nós temos sobre essa história aqui, ela está baseada no versículo 4, onde aparentemente aqueles homens queriam chegar a Deus. Essa é a história que nós contamos até na escola dominical. Os homens queriam chegar a Deus construindo uma torre. Essa é a ideia até primária que o texto nos sugere. Mas a verdadeira motivação desse momento aqui para a construção da cidade, com essa imponente torre no meio da cidade, é muito melhor explicada se nós usarmos essa afirmação que está aqui em laranja no nosso slide. Assim, o nosso nome será famoso. Como esse negócio de querer aplauso e fama é antigo. Como a vaidade e o orgulho se opõem à vontade de Deus já desde o princípio. Vimos isso lá na história de Caim ainda. Isso vai apenas sendo perpetuado na história. O texto não diz em lugar nenhum que aquelas pessoas pretendiam entrar no céu por meio de uma torre, ou que aquela torre tinha algum propósito de adoração ou veneração. Nenhum lugar da Bíblia diz isso. Mas diz que eles construíram uma torre, e essa ideia de chegar até o céu é muito mais uma linguagem de uma coisa portentosa, uma coisa, talvez nos dias de hoje, a gente tivesse entre aqueles grandes monumentos, as 7 grandes maravilhas da terra, talvez naquela época fosse a única grande maravilha da terra, aquela gigante daquela torre naquela cidade, num período pós-diluviano, onde poucas coisas ainda existiam com uma estrutura dessa. O problema não era tocar o céu, o problema é que eles queriam fazer algo com uma tremenda de uma metáfora para gerar glória para eles mesmos, os construtores, os organizadores, os unidos pela desobediência. Eles queriam justificar a sua desobediência com algo que calaria pelo tamanho do vulto daquela construção, calaria a boca de qualquer pessoa que pudesse confrontá-los. E conseguiram isso.
Aquilo foi espetacular, a ponto de Deus dizer aqui no texto que eles fizeram algo incrível. O que poderia parar aqueles caras? Unidos para o mal daquele jeito. Aqui então nós vemos a raiz das atividades dos homens daquele momento histórico. Eles são arrogantes, completamente rebeldes e orgulhosos. Então a verdadeira motivação deles ali não era construir a torre para chegar ao céu, mas era não serem espalhados pela face da terra. Isso tiraria deles, talvez, a oportunidade de aparecerem. Espalhados não teriam muitos aplausos. Não somos muitos espalhados, mas juntos eu consigo sair do anonimato. Talvez Nimrod desejasse muito isso, porque ele era um homem valente do seu tempo. Eles fizeram o que nós por muitas vezes fazemos, irmãos. Nós não revelamos nossas verdadeiras intenções até a última hora. Eles desceram conforme ordenado por Deus, através de Noé, desceram do Oriente, foram aparentemente dispostos a fazer aquilo que Deus havia ordenado, mas no momento que para eles foi oportuno, ajuntaram-se para o mal e promoveram uma grande desobediência, fruto de uma enorme arrogância, falta de temor a Deus e rebelião. Interessante que a união, ela, quando não está em torno de Cristo, ela carece de algum feito muito visível para dar sustentabilidade à atitude desobediente. É exatamente o que aconteceu aqui. Eles conheciam as promessas de Deus, mas o orgulho os fez temer grandemente esse maldito anonimato, e eles preferiram encontrar segurança em piche e tijolo, conforme diz o verso 3, do que encontrar em segurança fazendo ou cumprindo a vontade já conhecida de Deus. Era muito mais seguro assim, mas eles optaram pelas coisas que eles julgavam poder produzir com suas mãos. Aí os versos seguintes, dos versos 5 a 8, nós vemos a resposta de Deus à desobediência do homem. Vamos ler aí mais uma vez, do 5 a 8. O Senhor desceu para a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram, me chama muita atenção essa última sentença, e começaram a construir isso. Deus nem sequer nomeia essa construção, mas a batiza de isso. Tamanha indignação de Deus com o comportamento rebelde do povo que conhecia a vontade de Deus, mas deliberadamente se ajuntaram para o mal. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Vejam que Deus reconhece o poder de uma unidade para o mal. Em breve nada vai impedi-los. E aí é uma das expressões que encontramos no Antigo Testamento para a presença do Pai, do Filho e do Espírito, da Trindade desde a criação, quando vemos a expressão: venham, desçamos e confundamos a língua que falam. Então aqui, sem dúvida, é Pai, Filho e Espírito Santo, sendo mencionados por estar aqui na primeira pessoa do plural, a ação do verbo aqui. Para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. O que nós vemos aqui, irmãos, é que as intenções do homem são absolutamente refreadas, detidas pela intervenção divina. Deus detém a má intenção do homem. Nada passa desapercebido por Deus. O duro é que nós ainda
fazemos coisas parecidas com o que aqueles homens daqueles dias fizeram. No lugar da gente confiar em Deus que nos promete bênçãos espirituais, se a Ele nós nos submetemos, confiamos nele, na sua vontade, a gente duvida descaradamente, produzindo coisas com as nossas mãos que julgamos nos dar mais segurança do que confiar dependentemente do Senhor. É comum fazermos isso. Oramos aqui e agimos carnalmente ali. Volta e meia eu estou dizendo para um e para outro, mas você não orou por isso? Você não pediu a Deus que agisse sobre isso? Mas como a resposta não foi a que você queria, Deus não ouviu a tua oração? Ou a resposta de Deus foi não? Se você orou e Deus, de alguma forma, da forma que Ele quis, atendeu a sua oração ou não atendeu da forma que você queria a sua oração, você vai se rebelar contra Deus porque você não orou? Irmãos, a coisa mais estúpida, desculpe o peso da afirmação, que um crente pode fazer é orar e esquecer que orou. Senhor, tem misericórdia de mim, me abençoa na minha semana, lutas amanhã, tal, eu vou. Chego no final de segunda-feira, eu estou vivo no final da noite. Não aconteceu tudo o que eu pensava, o que eu queria, mas eu cheguei inteiro. E passei aquela segunda-feira que eu achei que era improvável. A gente nem lembra que orou por ela no domingo. É por esse tipo de falta de temor ao Senhor que nós com muita facilidade nos unimos para o mal. Porque nós procuramos e encontramos os adeptos de murmuração, os companheiros de rebelião, os esquecidos de oração. E aí, em vez de eu me ajuntar com aqueles que me aproximam de Deus, eu me ajunto com aquelas pessoas tão fracas ou mais fracas do que eu. Construo a minha torre, para que ali eu tenha algum tipo de segurança para a minha fraqueza ou para a minha pecaminosidade. E aqueles que não vêm comigo é que estão errados. Eu já estou seguro na minha torre. Construí o meu grupo de unidos para o mal. E não pense que mal é você dar tiro em alguém. Mal aqui literalmente é ignorar a vontade conhecida de Deus e fazer a sua. Então, essa atitude arrogante, de autoconfiança e independência que as pessoas tiveram contra Deus, tinha que ser anulada, tinha que ser frustrada. E é isso que Deus fez, como lemos aqui no verso 7. Desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Irmãos, não estou aqui dizendo que isso é uma punição, não. Ou, melhor dizendo, não estamos aqui apenas diante de uma punição, Deus punindo, zangado e tal. Não, eu vejo aqui Deus, mais uma vez, com muita misericórdia, vindo com medidas preventivas, porque Ele já tinha dito que eu não vou mais afogar esse mundo. E Deus vem com medidas altamente preventivas. A grande disciplina do Senhor aqui foi que eles receberam exatamente aquilo que eles mais temiam. O que eles temiam? Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. O que diz a parte em vermelho? Dali o Senhor é o que eles menos queriam. Tudo isso aqui é porque eles não queriam obedecer à ordem do Senhor de se espalhar e povoar a terra. Isso nada mais era, irmãos, essa decisão de se ajuntarem ali. Sabe o que geraria? Mais uma vez o diabo aí em ação fortemente. Não surgiria Abraão, Isaque e Jacó. Não surgiria Davi. Não surgiria Jesus, se o plano deles continua. Olha como nossos planos, que nos colocam na contramão da vontade conhecida de Deus, nos levam para caminhos que nos colocam contra a vontade de Deus. A vontade que eu não sei, mas Ele sabe. Deus sabe tudo sobre teu amanhã. Não questione nem desobedeça a vontade conhecida já de Deus que você tem para a sua vida, para a nossa vida como igreja. Porque aqui a vontade que para eles era tão bom fazer isso, a desobediência era algo tão salutar.
mas eles não podiam ver amanhã, mas o Deus que eles serviam via. E no plano desse espalhar estava, sem dúvida alguma, a chegada de Jesus, que foi a providência de Deus para mim e para você. Todo o plano que nos une para o mal nos afasta da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Se espalhar, então, que Deus impôs, após a multiplicar a linguagem deles, que já não se entendiam mais, então espalharam-se. Isso deu origem à diversidade de raças e idiomas que temos hoje. E ainda naquele tempo, todo o ser humano que não temeu ao Senhor naqueles dias, a maioria daqueles que não reconheceu o Senhor em tudo que estava acontecendo, tudo que estava havendo e ainda haveria em suas vidas, voltou-se para uma fortíssima idolatria, feitiçaria, astrologia. Se você quiser ver um pouco mais sobre isso, você abre em Isaías 47, versos 12 em diante, também Êxodo 22, 18, Deuteronômio 18, 10. Você vai ver muito do que esse povo fez, o povo que não temeu ao Senhor, os desdobramentos do que esse povo produziu de mal daí em diante. Muito bem. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? Primeiro, os planos dos homens jamais frustrarão os propósitos de Deus. Jamais. Deus ordenou que a raça humana enchesse a terra no capítulo 9, verso 1. Os homens ali, numa decisão maligna, uniram-se para o mal, isolando-se. Essa é uma outra característica da união para o mal. Ela cria um isolamento. Eles se isolam para poder crescer no seu próprio tumor. Ao invés de cumprir a ordem de Deus, para se espalharem, aquele senso enganoso, senso mentiroso de autopreservação. Você quer se preservar? Adore o Senhor, obedeça-o, submeta-se a Deus e a sua vontade. É a forma mais segura de você buscar preservação. Porque ainda que você morra, o que a Bíblia diz? O contrário, é um prejuízo muito grande. Independente dos mais bem-intencionados esforços humanos, meus irmãos, os propósitos de Deus sempre vão prevalecer. Porque a gente tem aquela intenção assim, mas eu não fiz isso de má intenção. Eu até, em algumas situações, acredito nisso. A questão é que eu posso até... Existe um livro, estou tentando me lembrar o nome dele aqui, não é bem intencionado, mas errado, é sincero, mas errado. Você pode estar cheio de sinceridade. Eu queria tanto. Se a tua sinceridade não estava conformada à vontade de Deus, ela podia ser muito sincera, mas completamente errada. Então se arrependa e pare, para não construir torres no quintal da sua casa, em sua própria glória, ou para a sua própria glória e honra, e chamar pessoas para ver a sua torre da mentira, sua torre de engano. Primeiro, então, foi que os planos do homem nunca frustrarão os propósitos de Deus. Deus, ele liquida aquilo que pode atentar contra a sua glória e santidade. Segundo, a união nem sempre faz a força. Mas não faz mesmo. Dependendo da motivação, ela pode produzir, como nós estamos vendo aqui, um tremendo de um mal. Já a obediência à vontade já conhecida de Deus que nós temos tido ao nosso dispor, essa promove a união, mas a união dos crentes em torno de Cristo Jesus. Sem dúvida alguma. Todo tipo de unidade a custas da verdade é mentirosa, é rebelde,
não promove a glória de Deus. Essa união à custa da verdade é o que nós estamos vendo hoje numa moda religiosa muito grande. O tal do ecumenismo, que junta um monte de pessoas super bem intencionadas, falando de Deus, aspas enormes, e cada um abrindo mão de verdades fundamentais da fé para poderem conviver em nome de um amor que pseudamente dizem que é de Deus. Irmãos, unidade à custa da verdade é mentira, é rebelião, não promove a glória de Deus. Paz e união não devem nunca ser conquistadas à custa da verdade que já confessamos crer, de jeito algum. O povo de Deus deve ser, como a Bíblia nos exorta, ser santo assim como Ele é santo, vemos lá em 1 Pedro. E santidade, viver em santidade vai nos colocar na contramão da mentira, por mais simpática e bem-intencionada que ela seja. A união verdadeira, ela só pode estar fundamentada, iniciada e finalizada em Cristo Jesus. João 17, verso 21 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta aqui é a única fonte de união que devemos nos basear, se nós desejamos a glória de Deus em nossa vida, em nossos encontros, em nossos ajuntamentos de amor, de carinho, de famílias, de irmãos em Cristo. Precisamos estar continuamente movidos pela verdade que cremos e em torno de Jesus Cristo. Amém? Nada de construtores de torres de Babel no quintal. Ok? A nossa unidade, então, ela precisa ser um resultado da nossa segurança em Cristo Jesus. Essa união bíblica, ela sempre vai promover o amor, a justiça, a glória de Deus, como? Através da adoração. Seus encontros não passam longe de um momento de adoração, reveja-os. Se seus encontros passam longe de um comprometimento, na verdade, até atrapalham o nosso serviço na obra e na causa de Cristo, reveja a sua motivação. Cuidado para não estar construindo uma Babel no teu quintal. Nós precisamos desejar aquela união que Deus abençoa. E é isso que vemos no versículo que vimos no comecinho. Desejo que Deus tem de abençoar aqueles que estão unidos ao redor da cruz, que desejam adorá-lo, servi-lo. O texto diz, vamos ler juntos? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção da vida. Isso só pode ser conquistado ou recebido se nós nos ajuntamos em torno da cruz, em torno de Jesus, com motivações muito bem definidas, motivações que vão nos aproximar sempre do Senhor, vão nos levar sempre ao serviço, ao comprometimento com a causa de Cristo Jesus, e não nos farão andar na contramão da vontade já conhecida de Deus que temos tido ao nosso dispor. Amém? Vamos ficar de pé então e vamos orar. Bondoso e amado Deus, mais uma vez te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos juntos aqui desde a parte da tarde em nossa escola bíblica dominical. Obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado a Deus por podermos aqui, nesse tempo juntos, Te adorar como igreja, honrar o Teu nome com o nosso culto
Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha aceitado ou aceite a nossa gratidão e a nossa adoração. Muito obrigado pela tua palavra. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que sejamos, ó Deus, movidos por esta união em Cristo Jesus. Irmãos, eu vou parar aqui a oração, vou pedir que a gente dê as mãos. Vamos fazer um grande junta aí tudo, vamos dar as mãos. Isso é união em Cristo Jesus. Vamos terminar essa oração, todo mundo de mão dada, celebrando a unidade, a união em Jesus Cristo. Essa é a união que Deus abençoa. Estamos juntos em Jesus. É Ele que nos une de forma verdadeira. A Sua palavra é a verdade que nos une. Senhor, muito obrigado, porque isto é motivação verdadeira. Estamos aqui por causa do Senhor, ó Pai. Eu te agradeço muitíssimo por este grande privilégio. Peço a Ti, em nome de Jesus, que estejamos continuamente movidos pelo Senhor, pela Tua palavra, a andarmos nesta unidade em Cristo. Fomos feitos irmãos em Jesus Cristo por causa do sangue do Teu Filho que foi derramado na cruz pelo nosso pecado. Se temos o privilégio de estarmos unidos, é porque o sangue do Teu Filho fez isso. Nada mais tem poder para nos dar esta verdadeira unidade, a não ser aquela que é formada em torno da cruz. Ó Deus querido, ajuda-nos a combater qualquer outro tipo de perversa unidade. Por mais bem intencionada e bonitinha que pareça, se nos unirmos, que seja sempre para Te adorar, para Te servir, para a Tua glória e para o nosso bem. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo provida, dirigida, guardada pelo Senhor. Muito obrigado. Assim Te louvamos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar, tenham o seu tempo de oração.